Olá! Na nossa aula de hoje, então, nós vamos dar continuidade ao estudo da fisiologia básica renal, né? Iniciando, então, agora os processos de formação da urina. Bom, a formação da urina ela vai depender basicamente de três processos importantes, que são filtração glomerular, que vocês podem observar aqui, então, filtração glomerular, secreção tubular e, finalmente, reabsorção tubular. O que vocês estão observando aqui nessa figura, né? Conforme nós estudamos na aula passada, o sangue ele vem chegando então pelo rim, né? Ele vem pela artéria renal, ele vai sofrer então uma série de ramificações desses vasos, até que finalmente nós temos uma arteríola aferente, que vai levar o sangue então para os nossos capilares glomerulares, certo? E o sangue então segue a partir desses capilares pela arteríola eferente, certo? Uma coisa bastante importante de se observar já aqui é que o material que sai então dos capilares glomerulares, né, e que não foi filtrado, ele segue pela arteríola eferente e ele vai formar um conjunto de novos capilares, né, especialmente no córtex, chamados capilares peritubulares, certo? Então, nós temos os capilares peritubulares, certo? Que vão permitir que existam processos de reabsorção bastante importantes aqui no nosso rim. Bom, então, o processo de filtração glomerular, né, como o próprio nome está dizendo, ele vai ocorrer nos capilares glomerulares, aqui nessa região. E vai encontrar, então, né, basicamente aquela membrana de filtração que é composta por células endoteliais dos capilares glomerulares, né, uma membrana basal e também as células, os podócitos, que vão formar, então, aqui a nossa cápsula de Bowman. Então, aqui vocês têm a cápsula de Bowman, então, em volta, né, desse tufo de capilares, onde os processos de formação de urina vai acontecer, né? Lembrando que a formação inicial aqui da urina, o processo de filtração, sempre vai acontecer no nosso córtex, certo? Nós temos dois tipos de néfrons importantes, né, que são os néfrons corticais, né, que a maior parte, então, desses néfrons são os néfrons corticais, que estão exatamente mais para o córtex, são mais superficiais, né? E os néfrons justamedulares, que são néfrons que eles penetram profundamente na nossa medula. No entanto, essa região, né, que a gente está vendo aqui, onde ocorre a filtração, ela sempre vai estar no córtex, independente de se é um néfron cortical ou se é um néfron justamedular. Então, o processo de filtração ele sempre vai acontecer no córtex do nosso rim. A partir do momento que eu filtro, né, esse líquido que ele é filtrado, a gente chama de ultrafiltrado, certo? Então, é um líquido que ele vai ser livre, por exemplo, de células, certo? As células elas não vão passar nessa membrana de filtração, como nós vamos ver, porque elas são moléculas muito grandes, né, para conseguir serem permeáveis. Então, o líquido que ele passar por aqui a gente chama de ultrafiltrado. Esse ultrafiltrado que está passando aqui, ele não é urina, certo? Ele é o ultrafiltrado, e enquanto ele estiver dentro do néfron, dentro dos túbulos, ele pode ser modificado. Que modificações são essas, né? São basicamente os outros processos que vão acontecer para a gente formar a urina, que é o processo de secreção tubular. O que significa secreção tubular? É que eu tenho células ao longo do meu néfron que podem, então, promover secreção de material que não tinha sido filtrado anteriormente. Então, eu posso secretar coisas do sangue e das células tubulares para dentro do meu néfron, para dentro desse túbulo. Isso é secreção tubular. Nós vamos estudar alguns desses processos, não muitos, né, que é uma aula mais básica, né? E, finalmente, o outro processo que pode acontecer é que é reabsorção tubular, né? Que é o que significa isso? É eu pegar o material ultrafiltrado e reabsorver de volta para o sangue, evitando com que esse material saia na forma de urina, certo? Então, eu tenho esses três processos. Quando o líquido ele sai lá na papila, lá já não pode mais ter nenhum tipo de modificação, não tem reabsorção-secreção, então eu já tenho a urina. Mas até eu formar a urina, eu posso modificar esse ultrafiltrado, certo? Tanto por secreção quanto por reabsorção. E é claro que cada substância vai ter um comportamento diferente. Aqui você tem alguns exemplos. Uma substância X, a Y e a substância Z. Exemplos, né? O que vocês têm aqui? Um exemplo de substância, então, que ela foi filtrada
uma parte dessa substância não foi filtrada, ela seguiu, né, saiu pela arteríola eferente, entrou nos capilares peritubulares, mas olha só que interessante, essa substância em particular ela ainda foi secretada. Ela foi filtrada e totalmente secretada. Ela não voltou para o sangue. Então eu eliminei toda essa substância na urina. Né? A gente chama isso aqui, né, essa relação aí de eliminação, né, de uma determinada substância do nosso sangue a partir da formação de urina, né, de um processo aí que envolve então, né, filtração, envolve secreção e reabsorção, né, que vai fazer com que essa substância, no caso aqui, tenha uma eliminação completa, né, e não volte para a corrente sanguínea. Então, essa substância tem uma característica diferente, né, da substância Y, por exemplo. A substância Y ela foi filtrada, mas uma parte dela foi reabsorvida. Então, na verdade, o que está saindo na urina é um material menor, né, do que aquele que foi filtrado. Então, é uma substância com características diferentes. Né? Essa outra substância, a substância Z, nós temos uma substância que ela foi filtrada e olha ali, ela foi completamente reabsorvida, nada saiu lá na nossa urina. Né? Então, se a gente medir essa substância na urina, não vamos encontrar. Né? A gente chama isso aqui, né, de clearance, certo? Clearance das substâncias, né? Ou depuração. É quanto que uma substância, uma determinada substância, foi eliminada. Nesse caso aqui, depuração renal, né? Então, quanto dessa substância que estava no sangue foi eliminada em função do tempo, né, pelo rim, certo? Então, por exemplo, a substância aqui, ela teve uma depuração total, ela foi completamente eliminada do nosso organismo pela formação de urina. Essa substância foi parcialmente eliminada e essa foi completamente reabsorvida, ou seja, ela não foi eliminada. Então, nós temos vários exemplos aí, né, de substâncias, né, que podem ter essas características aqui. Por exemplo, uma substância, né, que pode ser parcialmente reabsorvida, aqui ureia, por exemplo, né, que ela é filtrada, uma parte dela, dependendo das condições, vai ser reabsorvida, a outra vai ser eliminada na urina. Outras substâncias que podem ser completamente secretadas, né, algumas substâncias tóxicas do nosso organismo, que podem sair completamente aqui na urina. Substâncias como glicose, aminoácidos, substâncias que são importantes para o nosso metabolismo, né, que são substâncias nobres, a gente não quer eliminar elas na urina. Então, o que a gente faz? A gente reabsorve elas por completo. Então, cada substância vai ter um comportamento diferente, vai ter um clearance diferente. Tá? Mas bem, a gente vai focar na aula de hoje, né, nesse processo inicial de formação de urina, que é o processo de filtração, que a gente viu que vai acontecer lá no nosso corpúsculo renal. Então, o líquido que vai ser filtrado, na verdade, né, ele vai ser muito parecido com o plasma, com exceção, é claro, que nós não vamos encontrar quantidades grandes de proteínas, certo? Como albumina, por exemplo, porque esse material ele não pode ser filtrado, pelo menos em condições normais, porque a membrana de filtração não permite, certo? Assim como células, que também não vão ser filtradas. Então ele tem uma composição, em termos aí de íons, muito parecido com o que a gente tem do plasma. A gente vai chamar isso aqui então de filtrado. Né? Essas taxas de filtração, né, podem variar um pouco entre homens e mulheres. O fato é que a quantidade de líquido que o rim ele filtra por dia é realmente gigantesca. O rim ele tem uma capacidade de filtrar por dia 180 litros de plasma, certo? Isso é uma quantidade muito grande, ou seja, é aproximadamente aí 60 vezes, né? O rim ele filtra o nosso sangue, o nosso plasma 60 vezes por dia. É uma quantidade absurda, né, que vai ocorrer então nesse processo de filtração. É claro que, obviamente, né, esse material filtrado ele não pode simplesmente ser filtrado e eliminado. A maior parte, 99% de tudo que é filtrado no nosso rim, vai ser reabsorvido pelo néfron. E o que vai sair lá na urina, vai depender, obviamente, em condições, quais as condições de hidratação do indivíduo, mas o indivíduo hidratado, né, normalmente hidratado, o que vai sair lá, né, na urina é em torno de 1% só daquilo que foi filtrado, o resto vai ser reabsorvido. E para fazer essa grande quantidade de filtração, né, o rim ele tem que receber um aporte sanguíneo muito grande. Isso fica em torno de 20% do débito cardíaco. Né? O fato é que tudo isso que vai ser filtrado vai ter que ser selecionado pela membrana de filtração, não vai passar qualquer coisa. E como eu falei na aula passada para vocês, essa barreira de filtração
ela é formada por células endoteliais fenestradas, né? Por um conjunto, né, aqui então de uma membrana basal que ela é contínua e que tem muitas cargas negativas, e por esse podócito com seus pedicelos aqui, todos eles impondo algum tipo de restrição ao que pode e ao que não pode passar. Então essa membrana ela seleciona o que pode e o que não pode passar. Esse experimento que vocês estão vendo aqui, ele mostra, né, aqui a filtrabilidade de uma molécula e aqui o raio dessa molécula. O que é isso aqui, né? Dextran. Dextran basicamente é uma molécula que a gente pode fazer no laboratório, certo? E que a gente pode fazer ela com cargas elétricas diferentes. Ela pode não apresentar carga nenhuma, ou seja, ela ser neutra. Ela pode ser carregada negativamente, né? Então ela vai estar aqui polianiônica, né? Anion, ou carregada positivamente, catiônica, certo? O que esse experimento ele mostra? Basicamente ele está oferecendo para o meu rim, né, para o meu néfron, essas substâncias, né? E elas apresentam então diferentes níveis de filtrabilidade. Se eu pegar uma dessas moléculas sem carga nenhuma, notem que o que a gente observa aqui? Que ela vai ser altamente filtrada se ela tiver um raio pequeno, certo? Ou seja, moléculas pequenas passam por essa membrana de filtração com facilidade, porque elas têm raios pequenos. Moléculas grandes, olha lá, conforme a gente vai aumentando o tamanho da molécula, ela vai diminuindo a capacidade de filtração. Então, moléculas muito grandes não vão ser filtradas. Então, é uma questão de tamanho, certo? Então, o tamanho vai determinar o que pode e o que não pode passar. E aí a gente vai, por exemplo, evitar que células sejam filtradas, né, proteínas muito grandes sejam filtradas, e por isso que a gente não vai encontrar elas na urina. Uma outra coisa importante, né, além do tamanho, é a carga elétrica desses compostos. O que a gente observa aqui, né? Se eu tenho uma substância neutra, ela passa por essa região aqui com uma certa facilidade. Se eu tiver uma substância com carga positiva, olha lá, notem que a filtrabilidade dela é muito maior. Então, substâncias com carga positiva passam mais livremente por essa membrana. No entanto, se a substância tiver carga negativa, alguma coisa evita com que ela seja filtrada, certo? Então, substância com carga negativa, olha ali, ela tem uma filtrabilidade muito menor. Por quê? O que eu disse para vocês, né? Muitas dessas camadas aqui, especialmente a membrana basal, ela tem moléculas, tipo ácido ciálico, entre outras moléculas que estão em abundância aqui, que tem muita carga negativa. Então, uma região eletronegativa. Como a gente aprende lá na física, né? Se eu tenho uma molécula negativa e eu tento passar por um local negativo, o que acontece? Nós temos repulsão. Então, essa membrana de filtração, ela vai selecionar por carga elétrica. Moléculas com carga negativa não vão mais passar. Moléculas com carga positiva vão passar com maior facilidade. Então, de uma maneira geral, como é que é a seleção, né, do que pode e o que não pode? Né? Pelo tamanho e pela carga. Moléculas pequenas passam, moléculas grandes não. Carga. Moléculas com cargas negativas não vão conseguir passar. Positivas passam com mais facilidade. Então, as duas coisas são importantes, tamanho e carga. Essa é uma das razões pela qual, por exemplo, proteínas não vão passar livremente por essa membrana. Existem pequenas proteínas, é claro, que vão ser filtradas, alguns hormônios, enfim, né? Mas, no geral, a gente não encontra proteína em indivíduo saudável na urina em grandes quantidades. Por quê? Porque as proteínas grandes, como a albumina, por exemplo, não vão passar. Por quê? Porque são grandes. E também porque, no nosso pH, elas vão acabar tendo uma carga efetiva elétrica, final, né, negativa. E aí ela não vai conseguir passar porque ela vai ser repelida pela membrana de filtração. Então ela não passa, ela volta. Né? Então assim que a gente faz a seleção do que pode e que não pode passar. Mas afinal de contas, o que vai fazer com que haja filtração? Tem que ter uma pressão. Né? O que vai forçar esse líquido a passar pela membrana de filtração? A gente aprendeu que para que tenha essa filtração, né, como a gente viu lá no compartimento cardiovascular, no sistema respiratório, tem que ter sempre diferença de pressão. Então é muito importante a gente entender o que faz com que haja filtração. Né? Para entender isso, a gente tem que voltar para a estrutura, né, desse nosso corpúsculo renal aqui. Olha lá, arteríola aferente, a arteríola eferente saindo, né, e aqui nós temos os capilares glomerulares, cápsula de Bowman, para onde o processo de filtração vai acontecer. Ao contrário do que a gente viu no sistema cardiovascular, né, que a gente tem o quê? A gente tem uma artéria, depois a gente vai diminuindo os calibres dessas artérias até chegar nas arteríolas, né? Capilares, depois de capilares o que tinha?
vênulas. Depois de vênulas, veias, até retornar para o músculo cardíaco pelas veias cava, né? Superior e inferior. Aqui eu estou mostrando para vocês uma estrutura muito diferente. Eu tenho uma arteríola, capilares e, de novo, uma arteríola. Certo? E depois, como a gente for ver, como a gente viu lá, né, aqui a gente ainda tem, né, capilares peritubulares, né, saindo daqui da arteríola eferente. O fato é que aqui é bem diferente, né? Eu não tenho um capilar e depois uma vênula. Eu tenho outra arteríola, com músculo liso. Isso cria uma característica muito importante para o processo de filtração, é que eu tenho um leito de capilares entre duas arteríolas que estão ali controlando uma pressão interna. Ou seja, diferente do que a gente viu para os outros capilares, que tem pressão baixa, esses capilares glomerulares eles têm sempre uma pressão muito elevada, uma pressão de sangue que a gente chama de pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática é bastante elevada, ali, 60 milímetros de mercúrio. E essa pressão empurra o líquido para fora, favorecendo o processo de filtração. Então aqui eu tenho uma força favorecendo o processo de filtração, que é a pressão hidrostática glomerular. Tem pressão se opondo a esse movimento de filtração? Tem. Que pressão é essa? Eu tenho uma pressão de líquido da própria cápsula de Bowman, que empurra o líquido de volta para os capilares, mas notem que essa pressão ela é bem menor, 18 milímetros de mercúrio, quando a gente compara com 60, né, da pressão hidrostática do capilar glomerular. Uma outra pressão importante que a gente vai ter aqui é a pressão exercida pelas proteínas que estão localizadas aqui no nosso sangue. Essa força osmótica, essa pressão osmótica, a gente chama de pressão coloidosmótica, exercida pelas proteínas plasmáticas, certo? E essas proteínas que elas não podem passar, a gente viu que as proteínas grandes elas não vão ser filtradas, elas basicamente puxam a água de volta para cá. Então é uma força que se opõe ao processo de filtração e notem, é uma pressão relativamente importante, 32 milímetros de mercúrio puxando a água contra a filtração. Então ela está se opondo. Então, o que eu vejo aqui, né? Que eu tenho o que se de fato vai ser filtrado, né? A filtração, a pressão final, ela vai depender do quê? Da pressão hidrostática glomerular, que favorece a filtração, 60 milímetros de mercúrio, menos as duas pressões que se opõem à filtração, que é a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, que tem 18 milímetros de mercúrio, e a pressão coloidosmótica exercida pelas proteínas plasmáticas, 32 milímetros de mercúrio. O resultado final é que, ainda assim, a pressão hidrostática vence. E eu vou ter sempre, aqui nos meus capilares glomerulares, filtração glomerular. Isso garante que sempre vai ter filtração glomerular. Vocês podem perguntar, onde é que está aqui? Porque eu tenho uma pressão hidrostática no capilar glomerular e eu tenho uma pressão coloidosmótica. Aqui na cápsula de Bowman eu só tenho uma pressão hidrostática, não tem pressão coloidosmótica na cápsula de Bowman. A gente não coloca ela aqui porque ela é muito baixa, certo? Por quê? Porque a gente sabe que pouca proteína vai ser filtrada. Então essa pressão ela é muito, muito baixa, ela é desconsiderada no cálculo, embora ela exista, né? Fica em torno de, no humano, fica em torno de 2, 3 milímetros de mercúrio, né? Mas no cálculo, geralmente, ela é desconsiderada, uma vez que a gente não consegue, né, ter grandes quantidades de proteínas acumuladas na cápsula de Bowman. Bom, o que é mais determinante aqui na filtração também, né? Além da resultante das pressões, que a gente já viu qual é a principal força, que é essa pressão hidrostática aqui, a gente também tem que levar em consideração o coeficiente de filtração, que significa o quê? As características próprias, né, de cada molécula que vai ser filtrada, mas em especial a área total para a filtração. O que vai determinar essa área total? É a área total de contato do capilar com a cápsula de Bowman. Eu posso alterar isso? Posso. Lembra que lá na aula, na nossa primeira aula, a gente viu que os capilares glomerulares eles têm em volta deles algumas células chamadas de células mesangiais? Sim, e eu falei que essas células elas podem se contrair ou se relaxar. O que acontece se essa célula se contrair? Ela vai contrair, ela vai reduzir a área de filtração. Resultado, a filtração glomerular vai diminuir. Se ela se relaxar, eu aumento a área do capilar, em contato com a cápsula de Bowman, e eu aumento a área de filtração. Então, eu vou ter mais filtração. Então, isso também pode ser alterado, né, por alguns hormônios, como a gente vai ver depois, né, como são as catecolaminas, né, alguns hormônios, peptídeo natriurético atrial, entre outros que nós vamos estudar na aula, nas próximas aulas. Mas então, a gente já viu o que determinava, né, a filtração, né,
basicamente o que selecionava, que é carga e tamanho da molécula, e agora a gente aprendeu o que vai de fato fazer com que isso seja filtrado, né? São essas pressões. Principal pressão, pressão hidrostática dos capilares glomerulares, favorável, e contra, coloidosmótica do capilar glomerular e hidrostática da cápsula de Bowel. Como é que eu consigo regular isso, né? Primeiro, de forma fantástica, o nosso rim ele tem uma capacidade, mesmo quando não tem inervação nenhuma, quando não tem influência de hormônio nenhum, o rim ele consegue autorregular o seu fluxo sanguíneo renal e o seu ritmo de filtração glomerular, certo? Que é o que a gente consegue enxergar nessa figura aqui. Então, veja, mesmo em um animal sem nenhum tipo de influência hormonal ou de inervação, um rim isolado, né, nós conseguimos manter relativamente constantes essas duas variáveis, fluxo sanguíneo e ritmo de filtração, que está sendo mostrado aqui. Entre uma ampla faixa de pressão fisiológica, ali entre de 80 milímetros de mercúrio, né, até 200, o ritmo de filtração e o fluxo sanguíneo, eles são mantidos relativamente constantes, o que evita, né, grandes flutuações aí de pressão arterial, por exemplo, e garante que o rim ele vai conseguir filtrar, né, e eliminar o que ele tem que eliminar fisiologicamente, né? Então a gente pode ver que isso aqui funciona dentro de uma ampla faixa, né? Veja que isso aqui não é perfeito, certo? Aumentos de pressão, né, eles vão desencadear em pequenos aumentos desse fluxo sanguíneo e do ritmo de filtração, mas veja que esse mecanismo de autorregulação ele diminui, né, a tendência que a gente está observando aqui, ó, por exemplo, aumento de pressão de 0 para 50 aumenta junto, né, na mesma proporção, fluxo sanguíneo e ritmo de filtração. Se eu não tivesse um mecanismo de autorregulação, isso aqui faria assim, ó. E qualquer aumento de pressão, eu teria um grande aumento de volume, né, de formação de urina, e eu perderia, basicamente, a maior parte do meu sangue, né, do meu plasma, na forma de urina. Isso aí, a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, para isso, a gente precisa de autorregulação, né? Então, notem que, mesmo com aumentos aí de 80 até 200 milímetros de mercúrio, eu vou ter um aumento de formação de urina se aumentar a pressão? Sim, mas não como a gente esperava se não fossem os mecanismos de autorregulação. Então, eu consigo frear isso e manter relativamente constante fluxo sanguíneo e ritmo de filtração glomerular. E esses mecanismos de autorregulação, eles dependem basicamente de dois mecanismos. Um que é o mecanismo miogênico e o outro que é o feedback túbulo-glomerular. O mecanismo miogênico, ele depende muito de quê? É um mecanismo sensível à pressão, certo? Pressão no próprio vaso, especialmente na arteríola aferente. Enquanto que o feedback túbulo-glomerular é um mecanismo que depende da sensibilidade de algumas células, né, à quantidade de cloreto de sódio no túbulo, especialmente no túbulo distal. Então a gente vai estudar rapidamente esses mecanismos. O mecanismo miogênico, que é o primeiro, ele diz o seguinte: se eu aumentar a força, né, a pressão de sangue que está chegando pelo rim, o que vai acabar acontecendo? A minha arteríola aferente ela vai inicialmente se distender, porque eu tenho uma pressão aumentada, então o vaso ele vai se distender. Só que essa distensão da arteríola aferente causa uma contração reflexa, ela começa a se contrair, certo? E quando ela se contrai, basicamente ela vai restaurar o fluxo sanguíneo para o rim. Então, no primeiro momento, quando a gente aumenta a pressão, a artéria aumenta de tamanho, chega mais sangue para o rim e eu aumento a filtração. Só que eu não posso permitir esse aumento de filtração siga. Então, o que a arteríola ela faz como reflexo? Ela se contrai. E quando ela se contrai, ela restabelece novamente o fluxo sanguíneo e o ritmo de filtração. É um mecanismo mais básico, certo? Feito simplesmente pela resposta reflexa da arteríola aferente. Então, ela vai se contrair em resposta a um estiramento causado pelo aumento de pressão. O mecanismo feedback túbulo-glomerular é um pouco mais complexo e ele vai envolver o entendimento daquele aparelho que eu mostrei para vocês, que é aquele aparelho justaglomerular. Lembrando, o que é esse aparelho justaglomerular? O aparelho justaglomerular ele vai ser formado, então, né, pelas células aqui da arteríola aferente. A gente vai ver que tem células aqui modificadas, né, que são as células justaglomerulares ou as células granulares, que armazenam uma enzima chamada renina, em contato muito íntimo com as células do túbulo distal, que vão passar próximo, vão encostar nessa arteríola aferente aqui. Né? Essas células do túbulo distal recebem um nome especial, que são chamadas de células da mácula densa, né? Que são células diferentes, porque, primeiro, elas são chamadas de mácula densa porque elas são células mais densas mesmo, né? Então, por isso que elas recebem esse nome. E elas têm uma capacidade muito interessante.
São células que conseguem detectar a quantidade de cloreto de sódio que está passando por dentro do túbulo. Então, são células sensíveis à concentração de cloreto de sódio. Pois bem, então por que é importante lembrar isso? Olha ali, aqui vocês têm de novo o glomérulo, olha lá. Então, aqui vocês têm a arteríola aferente, capilares glomerulares, arteríola eferente, cápsula de Bowman, e aí vocês têm todo o nosso néfron, né? Túbulo proximal, alça de N fino descendente, segmento fino ascendente, grosso ascendente, e aqui nós temos então as células da mácula densa do túbulo distal. Seguido agora pelo túbulo distal nós temos dutos coletores, corticais e medulares. Então aqui nós temos essa proximidade importante, certo? Que aqui nós vamos ter o nosso aparelho justaglomerular. Né? Essas células da mácula densa se comunicam muito com as células da arteríola aferente, a partir de mecanismos que a gente vai ver agora. Pois bem, quando eu tenho, por exemplo, né, um aumento do ritmo de filtração glomerular, né, inicialmente então eu vou filtrar mais sangue. Posso ficar desse jeito? Né? Se eu filtrar mais sangue, isso significa que eu vou ter uma formação de urina aumentada. E isso não pode manter, né, por muito tempo, porque senão eu vou perder muito líquido, muito sangue na urina. Então eu preciso desse mecanismo de restabelecimento do ritmo de filtração e do fluxo. Então é um mecanismo de autorregulação. Então, no início, quando eu aumentei a pressão arterial, eu imediatamente filtro mais. Então, eu aumentei o ritmo de filtração glomerular, tá bom? Então, vai passar mais líquido para cá, ou seja, vai passar mais água, vai passar mais sódio, tudo vai passar em maior abundância. Então, na verdade, o que eu estou oferecendo aqui, ó, eu estou aumentando a carga de sódio filtrado. Então, eu tenho mais sódio passando por aqui, correto? Túbulo proximal, ele reabsorve o sódio, sim, mas ele reabsorve a água na mesma proporção. Então, se eu filtrei mais aqui, eu tenho uma carga de sódio que vai seguir passando por todo o segmento do meu néfron até chegar nessa região onde eu tenho as células da mácula densa. O que está acontecendo? Se eu filtrei mais cloreto de sódio, vai chegar mais cloreto de sódio, certo? Vai chegar mais NaCl, né? Nessa região. A célula da mácula densa percebe isso e ela, basicamente, vai liberar alguns fatores químicos que vão fazer com que essa arteríola aferente se contraia. E quando a arteríola aferente se contrai, o que vai acontecer? A pressão arterial aqui dentro, a pressão que faz com que o sangue seja filtrado, vai diminuir. Resultado, eu vou diminuir o fluxo sanguíneo para o rim e eu vou diminuir a filtração, até que isso volte ao normal. E eu restabeleço mais uma vez o ritmo de filtração e o fluxo sanguíneo renal. Então, de novo, é um mecanismo que vai controlar a arteríola aferente, mas que depende das concentrações de cloreto de sódio na mácula densa. E como isso, então, é detectado lá no túbulo e que vai influenciar na arteríola aferente, que faz parte do glomérulo, o que a gente tem? Um feedback chamado de túbulo, porque ele se inicia no túbulo, glomerular, porque ele vai influenciar na ativação aqui da arteríola aferente, no glomérulo. Certo? Esse aqui é o nosso mecanismo de feedback túbulo-glomerular. E ambos, feedback túbulo-glomerular, juntamente com um mecanismo biogênico, vão permitir que a gente tenha aquele mecanismo de autorregulação de fluxo sanguíneo e de ritmo de filtração. Uma outra coisa importante a respeito desse aparelho justaglomerular, além dessa sinalização direta para as células da arteríola se contraírem, é que eu também tenho células especializadas aqui, que são chamadas de células justaglomerulares ou células granulares, que recebem esse nome por quê? Porque elas têm uma grande quantidade de grânulos que armazenam uma enzima chamada renina. Essa enzima renina ela é fundamental para o controle da homeostase da pressão arterial, né? Porque essa enzima ela vai dar início a um sistema de controle, de ajuste de pressão arterial a longo prazo muito importante, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, certo? Que nós vamos estudar, começar a estudar nessa aula e nós vamos estudar também, continuar na próxima aula. Essa renina, então, que é produzida e armazenada nas células justaglomerulares aqui, ó, ela pode ser liberada mediante alguns estímulos. O primeiro estímulo, que eu acabei de mencionar para vocês, é a composição do fluido na mácula densa, certo? O que basicamente essa renina ela vai fazer? Ela vai ativar uma via
que tem como finalidade um aumento de pressão arterial, certo? Então, se eu não quero aumentar a pressão arterial, obviamente eu não vou querer aumentar essa via, né? Então, na situação que eu falei para vocês antes do feedback, né, túbulo glomerular, onde eu dei o exemplo para vocês lá, um aumento de pressão, né, que aumentava a filtração, o que vai acabar acontecendo, né? Aumentos na concentração de cloreto de sódio na mácula densa, que significa que a pressão está aumentada, vão fazer com que as células justaglomerulares liberem menos renina. E aí eu não vou ativar nenhum mecanismo para aumentar a pressão. Ao contrário, o que eu tenho que fazer agora é diminuir a pressão, certo? Então o que eu vou ter aqui? Exatamente o oposto, né? Eu vou querer diminuir aquela pressão que está forçando o líquido a ser filtrado com maior avidez, né? Então, fatores que vão levar à modificação da liberação de renina são a composição do fluido. Se esse fluido tiver pouco cloreto de sódio, eu aumento a liberação de renina. Se ele tiver muito cloreto de sódio, eu diminuo a liberação de renina. O que mais que vai liberar a renina aqui, controlar a liberação de renina? O estiramento da arteríola aferente, certo? Se a arteríola estirar mais, por que ela estira mais? Bom, porque a pressão pode estar aumentada. Se a pressão está aumentada, eu quero que a pressão diminua. Então, se ela estirou mais, eu não vou liberar uma enzima que vai aumentar ainda mais a pressão arterial. Então, um estiramento aumentado resulta em queda da liberação de renina. Se eu tiver queda de pressão arterial, essa célula da arteríola aferente, ela não vai se estirar tanto, ela vai se estirar menos. E esse é um sinal importante para liberar mais renina. Então, menos estiramento libera mais renina. Mais estiramento libera menos renina. E por fim, essas células do aparelho justaglomerular, né, juntamente aqui com a célula da arteríola aferente, as células justaglomerulares respondem ao estímulo simpático. E quando eu ativo o estímulo simpático, eu libero mais renina. Então, o que vai liberar mais renina aqui? Quando eu tiver menos estiramento da arteríola aferente, quando eu tiver menos cloreto de sódio passando na mácula densa e quando eu tiver mais atividade simpática. Esses fatores vão fazer com que eu libere mais renina. E o que essa renina ela vai fazer? Como eu falei para vocês, ela vai dar início ao processo, né, de ativação de um sistema chamado renina-angiotensina-aldosterona. O que esse sistema ele faz? A renina, quando ela é liberada, ela vai atuar em cima de uma substância, né, uma proteína que é produzida pelo fígado, chamada de angiotensinogênio. Então, quer dizer que esse angiotensinogênio está sempre na corrente sanguínea. Quando eu libero renina, por algum daqueles fatores que eu falei para vocês, a renina vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1, que tem poucas atividades biológicas, né? Pelo menos no humano, aparentemente tem menos atividades biológicas, mas que quando essa angiotensina 1 ela vai passar, né, pelos capilares lá do nosso pulmão, né, nós vamos encontrar uma grande quantidade de uma outra enzima chamada de ECA, que é a enzima conversora da angiotensina, que vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa sim tem uma ativação biológica muito importante, porque ela é uma molécula que causa vasoconstrição, então estimula a contração da musculatura lisa, consequentemente ela vai aumentar a pressão arterial, que é o que eu quero nesse momento, né? Porque foi uma via ativada por queda de pressão. Então, ela faz vasoconstrição e ela também, essa angiotensina 2, né, ela vai aumentar a liberação de um hormônio lá no córtex da glândula suprarrenal, né, que é um hormônio chamado de aldosterona. Essa aldosterona ela pode atuar no rim, basicamente aumentando a retenção de sódio e, consequentemente, de água no organismo. E quando a gente aumenta a concentração de sódio e água no organismo, qual é a tendência natural? Da gente aumentar a pressão arterial, exatamente o que eu quero nessa situação de queda de pressão arterial. Além disso, a angiotensina 2 tem um outro efeito interessante, que ela estimula os mecanismos de sede. Então o indivíduo ele busca mais água. E no momento que ele bebe mais água, o que acontece? Essa água vai para o plasma, eu estou aumentando o volume sanguíneo, e aumentos do volume sanguíneo vão causar o quê? Aumentos de pressão arterial. Então esse sistema aqui, ele serve em última instância para aumentar a pressão arterial, quando ela estiver diminuída.
Então, por exemplo, quando eu tenho uma queda de volume, por exemplo, um indivíduo sofreu um acidente, né? Ele teve hemorragia, ele perdeu muito sangue. O que vai acabar acontecendo? Agora, juntando um pouco também do nosso conhecimento de fisiologia cardiovascular, né? O que nós temos? A pressão caiu? Sim. Então, se a pressão caiu, eu tenho que ativar, via os meus baroreceptores, o sistema nervoso autônomo simpático. Então, essa queda de volume faz com que a pressão diminua, né? E isso ativa o sistema nervoso autônomo simpático, que nós já vimos que é um ativador da liberação de renina. O que mais que ativava a renina, né? Olha, se a pressão ela caiu, o que vai acontecer? Ora, eu vou filtrar menos, não vou filtrar menos? Sim, inicialmente eu vou filtrar menos. Só que se filtrar menos, menos cloreto de sódio vai ser filtrado, menos cloreto de sódio chega na mácula densa. O que significa isso? Menos cloreto de sódio, o que a gente aprendeu? Sinaliza para a célula justa glomerular liberar mais renina. E finalmente, né, a gente viu também que o grau de distensão da arteríola aferente também é determinante para a liberação de renina. Se eu tenho menos pressão, a arteríola aferente está menos distendida. E esse é um estímulo adicional para a liberação de renina. Então, eu ativo todo o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, por última instância aqui, eu vou ter a angiotensina 2 promovendo vasoconstrição, que aumenta a pressão arterial, promovendo retenção de líquido no nosso organismo, de forma direta, inclusive em alguns segmentos do túbulo, aumentando a sede, fazendo o indivíduo beber mais água para aumentar o volume e a pressão, e também causa aumento da liberação de aldosterona, que faz o quê? Estimula a reabsorção no rim de sódio e, consequentemente, água, tentando aumentar, então, no final, a nossa pressão arterial, certo? Então, esse é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ele serve para aumentar, então, e restaurar a nossa pressão arterial quando ela cai. E se for o oposto, né? Se eu tiver, por exemplo, né, um aumento de pressão arterial, então, basicamente, eu vou querer desligar esse sistema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, basicamente, todos aqueles efeitos que estimulam a liberação de renina vão ficar diminuídos, né? Por exemplo, eu vou ter uma menor pressão na arteríola aferente, eu vou ter um aumento, né, da oferta de cloreto de sódio na mácula densa, eu vou desligar o tônus simpático, e tudo isso faz com que os níveis de renina diminuam. Então, eu vou ativar menos a formação de angiotensina 2, menos liberação de aldosterona, e isso vai favorecer, então, né, basicamente, os processos de filtração e não de reabsorção. Então, eu vou eliminar a partir do meu rim, né, basicamente, mais água e mais sódio. E quando eu faço isso, o que acontece? A pressão ela diminui. E eu consigo restabelecer o fluxo sanguíneo e também o ritmo de filtração glomerular. Então, seriam os efeitos opostos ao que a gente viu. Só para mostrar para vocês de curiosidade, né, essas alterações aqui nessas células, né, justaglomerulares, esse aparelho justaglomerular. Aqui vocês têm as células da mácula densa, aqui está o túbulo distal, né? Aqui está a célula da mácula densa, aqui estão a nossa arteríola aferente, aqui estão os capilares glomerulares, né? A gente consegue enxergar isso numa situação normal, né? E o que eu acho interessante agora nessa parte de baixo aqui da figura é o seguinte. Aqui vocês têm, olha, a célula da mácula densa, a arteríola aferente, aqui a gente consegue enxergar um pouco melhor, né? E quando acontece, por exemplo, um aumento de pressão, né? Que a gente viu que o aumento de pressão gera a contração, né, das células da arteríola aferente para fazer um mecanismo, então, de autocontrole de fluxo sanguíneo renal e de ritmo de filtração. O que vai acontecer? Ora, se eu tenho alguma coisa que aumentou a pressão, eu vou filtrar mais sangue. Se filtrar mais cloreto de sódio chega na mácula densa. Olha que interessante. Quando a mácula densa ela detecta que tem mais cloreto de sódio, ela se incha. E esse sinal, né, por mecanismos que eu não vou discutir agora aqui com vocês, né, eu vou ter outras aulas de renal para um outro módulo que é mais específico, né, para medicina, depois para pós-graduação, onde eu vou falar desses mecanismos, né? Mas basicamente esse inchaço aí, né, esse aumento de volume das células da mácula densa, fazem com que sejam liberadas moléculas que vão causar vasoconstrição da arteríola aferente. Então, olha lá, ó, a célula da mácula densa mais inchada, e olha o que aconteceu com a arteríola aferente. Ela estava mais aberta antes e agora ela está mais fechada. Mostrando que, de fato, esse mecanismo que eu apresentei para vocês, ele de fato acontece, e a gente consegue, inclusive, visualizar ele a partir de técnicas aí, utilizando mais microscopia. Bom,
Então, só para mostrar para vocês um pouquinho lá além, né, desse mecanismo, né, e quem são alguns dos candidatos a mediar essa vasoconstrição, né, na arteríola aferente. Então, aqui vocês têm um esquema, né, mostrando a célula da mácula densa, as células aqui da arteríola aferente, né? Lembrando que na arteríola aferente a gente tem células que servem para contração e também células especializadas que vão servir para secretar a renina. Então, e aqui eu coloquei para vocês também, né, aquelas células mesangiais que eu falei para vocês que ficam lá nos nossos capilares glomerulares que podem contrair e diminuir a área de filtração ou relaxar e aumentar a área de filtração. Então eu estou colocando aqui, né, um mecanismo então que por alguma razão nesse indivíduo, né, ele teve um aumento de pressão arterial que resultou em aumento de fluxo sanguíneo renal e de ritmo de filtração glomerular. Bom, pode ficar assim aumentado? A gente já aprendeu que não. A gente tem que fazer com que isso aqui retorne ao valor normal. Então vamos ver como é que isso acontece. Primeiro, se filtrou mais, vai passar mais cloreto de sódio, vai chegar mais cloreto de sódio na mácula densa. Foi o que a gente aprendeu. Acontece que a célula da mácula densa, ela vai permitir, então, ela vai receber esse cloreto de sódio, ela vai sofrer aquele processo, então, de inchamento, ela vai aumentar de volume. Isso faz com que a célula, de certa forma, despolarize e que cálcio, ele finalmente entre dentro da célula da mácula densa. O resultado da entrada desse cálcio é um processo de exocitose e liberação de uma molécula chamada de ATP. Sim, aquele mesmo ATP, né, que a gente viu que serve para contração muscular. O ATP também é uma molécula sinalizadora em diversos compartimentos. ATP, AMP, né, adenosina, enfim, eles têm receptores em várias células que podem modular uma série de respostas biológicas. Então esse ATP que foi liberado, ele pode atuar basicamente nas células mesangiais, causando contração das células mesangiais, e aí, consequentemente, eu estou diminuindo a área para filtração, ou seja, eu vou diminuir a filtração glomerular, e na arteríola aferente eu vou ter duas respostas. Esse ATP ele vai causar aumento da entrada de cálcio na célula muscular lisa, que vai fazer com que essa célula da arteríola aferente se contraia, e isso vai restabelecer o fluxo sanguíneo e o ritmo de filtração. Aquele mecanismo, né, que a gente já viu, né, de feedback túbulo glomerular. No entanto, as células que secretam renina, esse aumento de cálcio promove nelas uma redução da liberação de renina. Resultado, se eu liberar menos renina, eu vou desligar toda a alça de ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então eu vou ter menos angiotensina 2, eu vou ter menos vasoconstrição, né? Eu vou ter menos liberação de aldosterona e basicamente eu vou tentar eliminar o excesso de sódio e de água. Vou diminuir os processos de conservação desses nutrientes, diminuindo a pressão, consequentemente voltando para o estágio inicial do fluxo sanguíneo renal e do ritmo de filtração glomerular. Então eu consigo normalizar a partir desse sistema. O que é importante a gente destacar também? A gente viu aqui os mecanismos de filtração e como que eles são controlados. No entanto, né, como eu falei para vocês lá no início, a maior parte, né, a gente filtra muita coisa aqui nesse nosso néfron, né? Mas o que sai na urina, que eu falei para vocês, olha lá, é 1%, quando o indivíduo está normalmente hidratado. Ou seja, onde é que foram parar os outros 99% do que foi filtrado? Foi tudo reabsorvido. 99% de tudo isso aqui que foi filtrado foi reabsorvido. E isso faz com que a gente tenha, né, então, consequentemente, uma conservação desses nutrientes no nosso organismo, certo? Então, a gente permite que o rim filtre, elimine o que tem que ser eliminado, mas o resto que tem que permanecer no corpo vai ser reabsorvido. Vai ter sódio, vai ter glicose, vai ter uma série de moléculas que vão ser reabsorvidas. Notem, de forma importante, que a maior parte dos processos de reabsorção vão ocorrer no túbulo proximal, certo? E isso aqui pode ser altamente regular. Então, a maior parte é túbulo proximal, seguido pelo segmento espesso da alça de Henle. Isso aqui, basicamente, a gente está olhando para o balanço do sódio. Então, 67%, 70% do sódio é reabsorvido no túbulo proximal. 25% no segmento espesso da alça de Henle, 4% no túbulo distal e assim por diante, né? Vai diminuindo até que sai apenas 1% desse sódio. Por que a gente está falando tanto de sódio, né? Porque o sódio é o principal íon que vai sofrer processos de reabsorção e é o principal íon que vai comandar os processos de reabsorção e secreção de outras moléculas. Ele é o principal porque ele é o carro-chefe. As moléculas que estão sendo filtradas e reabsorvidas,
elas seguem muito o gradiente do sódio, certo? Vou dar um exemplo para vocês agora de como o sódio é importante para esse balanço. Olha só, se eu reabsorver sódio lá no túbulo proximal, por exemplo, o que vai acabar acontecendo, né? Ora, se eu estou reabsorvendo sódio, eu vou deixar basicamente pouco sódio no meu filtrado. E lembra que a água, ela segue muito o gradiente do sódio? Se o segmento ele for permeável à água, qual é a tendência da água, né? De fazer com que os compartimentos entrem em equilíbrio, em termos de osmolaridade, de concentração de eletrólitos. Então, quando o sódio ele é reabsorvido, se o segmento ele é permeável à água, a água sempre segue atrás do sódio. Então, a água vai sendo reabsorvida também. Só que o que acontece, né? Algumas moléculas, então veja, eu comecei com a absorção de sódio, que determinou a absorção de água, e o que acabou acontecendo? Outras moléculas ficaram para trás, porque a água estava saindo e sendo reabsorvida. Então, por exemplo, ureia. Como a água está sendo reabsorvida, a ureia começou a se concentrar mais. E isso cria o quê? Uma diferença de concentração. Eu passo a ter mais concentração de ureia dentro do filtrado do que do lado de fora. Resultado, eu tenho uma tendência da ureia, por ela estar mais concentrada em um determinado compartimento, que ela passe para o compartimento vizinho. Então eu crio uma diferença de concentração para a ureia, facilitando a reabsorção de ureia. Então eu criei uma condição do ponto de vista químico favorável para a reabsorção de ureia. E tudo começou por quê? Porque eu mudei a reabsorção de sódio. O que mudou também? Se eu absorvi mais sódio, que é positivo, eu deixei o meu lúmen, né, o que ficou para trás, mais negativo. O que acabou acontecendo, né? O cloreto, por exemplo, que é um ânion que tem carga negativa, ele ficou para trás. Então eu comecei a acumular carga negativa nesse lúmen. Então agora eu tenho duas forças. Eu tenho um monte de células, um monte de moléculas com carga negativa se acumulando, né? E eu também tenho muita concentração dessas moléculas aumentando. Qual é a tendência dessa carga negativa? Ela vai sempre buscar o quê? Uma carga positiva. Cadê a carga positiva? Era o sódio. Saiu, e o sódio saiu do compartimento. O que o cloreto ele vai fazer? Ele vai em direção a essa carga. Então ele vai ser reabsorvido também. Então notem que a reabsorção do cloreto ela aconteceu porque eu reabsorvi o sódio em primeira instância. O sódio saiu, deixou um ambiente eletronegativo e o cloreto quis ir então para onde estava o sódio, que é positivo. Então eu criei gradientes químicos e elétricos que favoreceram a reabsorção de outros nutrientes. Mas vejam que tudo começou porque eu comecei com a reabsorção de sódio. Se eu bloquear a reabsorção de sódio, nada acontece. Porque se o sódio permanecer dentro do túbulo, a água fica com ele. Se a água fica com ele, eu não crio nenhuma diferença nem química, nem elétrica. E os outros solutos não vão ser reabsorvidos, certo? Outras moléculas também vão sofrer reabsorção junto com sódio, por exemplo, glicose, aminoácidos. Todas essas moléculas são livremente filtradas pelo meu rim, mas são completamente reabsorvidas. E elas são reabsorvidas juntamente com o sódio. Então o sódio ele é um íon extremamente importante, né, para o nosso controle dentro do nosso rim de reabsorção de nutrientes, certo? Eu queria apenas mostrar para vocês um pouco da importância desse sódio, né, nos mecanismos de reabsorção. Outras moléculas, né, podem ser secretadas, né, para dentro do nosso néfron, para dentro e vão ser eliminadas na urina. Então, além dos mecanismos de reabsorção, a gente também tem mecanismos de secreção. Em parte, né, são moléculas que devem ser eliminadas do nosso organismo porque estão em excesso. Por exemplo, ureia ou, por exemplo, potássio, quando está em excesso. Entre outras moléculas, como ácidos, também podem ser secretados e eliminados na forma de urina. Então, esses são os processos básicos para a formação de urina, certo? Que é a filtração, reabsorção e secreção, certo? Em um outro momento, certo? Essa é uma aula básica sobre esses processos, né? Eu vou fazer depois uma aula mais avançada, a gente vai estudar todos os processos que vão ocorrer em cada região do néfron, mas para as nossas aulas mais básicas a gente vai ficar com esse conhecimento, certo? Então nós terminamos a nossa aula de hoje por aqui. Bom estudo a todos